faz os grupos familiares? Por que Deus implantou essa igreja? Qual é o seu propósito? E talvez nós muitas vezes paramos, né, de olhar para os propósitos de Deus, mesmo vendo tantas coisas, né? E aí às vezes a gente fala de algumas coisas pequenas, né? Começamos a olhar dificuldades pequenas e nós estamos acompanhando que Deus tem demonstrado seu propósito nisso tudo, né? Amém. Por que Deus separou lá um grupo lá da igreja cristã para ir lá para uma igreja que estava fechada, né? Entregou a chave do cadeado lá para Zacarias, né? E parece que vira aquela visão assim, toma, né? Toma que o filho é teu, né? E graças a Deus, né? Por isso. Amém. E Deus mostra os seus propósitos. Mas nós devemos entender esses propósitos. Quando a gente vai olhando para cada rosto aqui, para cada pessoa que vai agregando, né? Para cada um que vai passando a fazer parte desse corpo, né? Nós ficamos constrangidos, né? De em algum momento nós duvidarmos, né? E nós pensarmos assim, o que Deus vai fazer, né? Qual que é a realidade disso tudo? E o propósito que nós devemos entender, qual o propósito central da palavra de Deus? Qual que é esse propósito central da sua palavra? Por que nós fazemos os grupos familiares? Senhor Deus, através de Jesus, Ele então nos dá uma ordem a todos os cristãos, né? Ele dá uma ordem de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que o Senhor Deus tem feito. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Para que nós possamos pregar o evangelho a toda criatura, nós precisamos dar uma olhada em nós mesmos. Porque quando nós formos pregar o evangelho, e é isso que Deus tem feito, eu estava ali olhando, ouvindo cada um falar, e estava olhando aqui, se você perceber bem, existem vários brotos aqui de manga. E os pés de manga grandes, né? E eu pensando sobre isso, né? E os grandes, né, vão dando frutos para que os outros vão dando o crescimento. E aí, daqui mais um tempo, esse tão pequeno vai estar na estatura espiritual, né, dos outros que iniciaram o trabalho. E Deus vai fazendo a obra, né? Amém. Então você vê o Dissona pregando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Você vê lá na casa do Márcio, você vê os testemunhos que estão sendo colocados aqui. Mas para tudo isso nós precisamos entender qual é também a nossa obrigação nisso tudo. Jesus, quando ele vai pregar a palavra, muitos diziam que ele pregava com autoridade. Diferente dos escribas e dos fariseus. Deus. E quem eram os escribas? Os escribas eram pessoas transcreviam a palavra de Deus. E os fariseus? Doutores da lei. Doutores da lei. Se eles eram doutores da lei, transcreviam a palavra de Deus, por que Jesus era diferente? Por que ele pregava com autoridade? Qual é a visão que você tem? Se você for colocar aqui e falar, olha, eu acredito que Jesus era diferente por conta disso. Qual é a característica que você colocaria em Jesus que tornava ele diferente dos escribas e fariseus? Que além dele pregar, ele vivia, né? Ele é a própria autoridade. Além de ele pregar, ele vivia. Ele é a própria autoridade. É, porque a palavra, na verdade, é dele, né? Ele é a palavra. Ele é a E própria a igreja, palavra. ela tem que se espelhar muito nisso, né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, me contaram essa história, né? Tinha uma igreja lá que o pastor era ateu. Você já imaginou uma história dessa? Ateu. Aí vou dizer. Então, já imaginou a situação das ovelhas? Que estado espiritual estão as ovelhas? Então, assim, a gente sempre vai ter que, na caminhada cristã, a gente vai ter que ter fé. E a fé vai ser, tem épocas que a aprovação é tão grande, mas tão grande, que aí você começa a ver que sua fé é pequena. Aí você tem que ver que a fé tem que aumentar. E aí, quem que vai dar essa fé? Deus. Mas você tem que estar ali passando pela prova, ou sofrendo e tal, para você sentir como você vai ajudar alguém se você nunca passou por problema nenhum, nunca sentiu, a sua cara nunca foi pra bosta, vamos dizer assim, né? Como você vai poder ajudar alguém? Então, assim, o que eu estou falando tem a ver com viver, vivência.